No público, já não. Tá. Deixa eu orar aqui para a gente. Vou só orar. Eu vou parar. A paz do Senhor e bom dia para todos nesta manhã. Um dia maravilhoso que Deus nos concede para mim, para você. E uma noite de paz que Deus deu para você. Você dormiu, acordou, né? Abriu seus olhos pela manhã, olhou. E agradecer a Deus, né? Às vezes nós somos cristãos, nós temos a primeira vez agradecer a Deus, você está na cama, agradecer a Deus. Agradeço, Deus, pela noite de paz, de vida, pelo fôlego de vida que Ele me deste. Tudo tem que agradecer a Deus por aquilo que o Senhor nos dá, né? A alegria de viver. Né? Então você agradece, como eu agradeço, como nós agradecemos a Deus, pelo privilégio, pela saúde que o Senhor nos dá. Né? Então é por isso que Deus quer ler aqui em Isaías, um versículo de Isaías, eu quero orar em seu favor, para você agradecer aquilo que Deus nos dá, alegria de viver. Né? Aqui Isaías, capítulo 40, versículo 40 e versículo 29, 30, 31. 3 versículos eu vou deixar para a sua meditação nesta manhã, na sua vida. Pela manhã que você talvez já acordou já fez um cafezinho, já tomou o café, talvez sentar no sofá, ou mesmo estar conversando com seu esposo, com seu filho, seu neto, mas nós estamos transmitindo agora para você essa palavra que nos dá quando o profeta Isaías ele falou, capítulo 40, versículo 29, diz assim, ó: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O jovem se cansa, se fadiga, e os moços se exaltam e caem. Mas os que esperam no Senhor renova as suas forças, sobe com asa com a águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Então essa palavra, essa mensagem de Deus ao teu coração. Se você está exaltado, cansado, mas espera no Senhor, confia no Senhor, Ele renova as suas forças, assim como Deus renova as forças das águias. Talvez nesta manhã, agora as águias, que aqui no Brasil não tem, lá fora para os Estados Unidos, as águias voam pela manhã para buscar seu alimento. Elas voam para renovar suas forças, ela não se cansa. Você vê que as asas não se a águia não se cansa, ela voa, quanto mais voa, melhor para ela. Então, os cristãos é a mesma coisa. Quanto mais andamos, quanto mais pregamos, quanto mais oramos, quanto mais buscamos a Deus, a nossa força renova, nosso vigor renova a nossa vida. Então, se você fizer dessa maneira, as suas forças, seu corpo, sua estrutura será renovada por Deus. Né? Você vai orar, ler a palavra e não se cansa de andar também. É bom andar como a águia andava e cansava. A águia ela voa muito alto. Não tem pássaro que ganha a águia. Quando ela está uma trevoada, uma tempestade, todas as aves recolhem e ficam nas árvores, no galho das árvores, se protegendo da tempestade, mas a águia não, né? Ela voa por cima da tempestade e fica só olhando. Outras aves se batendo, se amedrontando, ficando com medo da tempestade, mas a águia fica só olhando. Ela fica por cima da tempestade. Então o cristão tem que ser assim mesmo. Vem a tempestade, ore. Vem a luta, ore. Busca Deus.
forçar a sua vida, aí você vai vencer. Mas se você não fizer isso, a tempestade vem, arrasta você, e você vai ficar desanimado, não ter força mais para orar, não ter força para buscar, para ler a palavra. Então é esta palavra, nesta manhã que eu entrego na sua vida. Tenha vigor, tenha força, Deus vai renovar suas forças cada dia. Quero orar em seu favor, queremos orar nesta manhã, agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa que Deus nos dá, nos concede. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Deus, grande bondade e misericórdia Tua, pelo Teu grande amor, Pai. Queremos agradecer por essa manhã, Pai, que nos desse mais um ano de vida, pelo fôlego de vida, Pai, pelo ar que respiramos, pelo oxigênio que recebemos, de graça, Senhor, pela salvação da nossa alma, pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons espirituais, Pai. Não por nós merecer, Senhor, porque pela Tua causa, Tua misericórdia tem abrangido os corações, para nós não é força, Pai, para buscar Tua graça, Tua misericórdia, sempre enchido nosso coração, alegria e vigor, meu Deus. Deus, que possamos, Pai, mais e mais ser exaltado por Ti, Jesus. Assim como a palavra diz, meu Pai, os discípulos, os profetas, meu Pai, meu Deus patriarca, meu Deus, meu Pai celestial, meu Jesus querido, meu Senhor, e também os, meu Deus, meu Pai, os discípulos de Deus, quando escreveram aquela palavra, ele disse, sujeitai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus de toda forma, seriedade, com fidelidade, servindo ao Senhor com alegria, com gozo diante do Senhor. Sujeitar a Deus é prosseguir na sua andar, na sua trilhada. Sujeitar a Deus é buscar Ele de todo o coração, toda a alma, o nosso entendimento. E resistir o diabo do pecado, da justiça, do juízo, para que possamos se livrar de tudo, para que possamos estar guardados na potente mão gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Glória a Deus. Então, receba essa palavra no seu coração, para que você possa adquirir conhecimento na sua vida. Eu vou chamar o pastor Johnny e vai nos ensinar e vamos estudar a palavra de Deus. Hoje de manhã eu estudo a palavra que você possa receber ao teu coração. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Amém e amém. Estamos mais aqui numa escola dominical para estudarmos a palavra de Deus e cada dia mais a gente vai crescendo e quanto mais o povo estuda, quanto mais o povo lê a Bíblia, mais ele fica a par do que a Bíblia fala. Hoje nosso tema também vai estar relacionado sobre aquele que é responsável pelo que nós cremos e pela nossa fé, que é Jesus Cristo. E hoje eu tenho aqui uns textos aqui na Bíblia que, dependendo do que alguém pensa, esses textos não servem para dizer que Jesus é Deus. E muitos acreditam que Jesus não é Deus. Muitos acreditam que Jesus é o anjo Miguel. Muitos acreditam que Jesus teve uma origem e foi criado por Deus. E crer nessas coisas, no que dizem a respeito de Cristo, que Jesus foi um anjo Miguel, é desconhecer a soberania, é reconhecer a divindade de Jesus. Claro que para questões teológicas as pessoas tentam de certa forma procurar dentro da Bíblia textos que eles podem fazer ligações isoladas e encaixar em Jesus como sendo um anjo Miguel, mas todos esses textos não condizem com a pessoa de Jesus. Miguel foi um anjo poderoso, um anjo que seguia ordens, um anjo que nunca aceitou adoração, bem diferente de Jesus, que aceitou adoração. E Jesus é Deus.
querendo ou não, ele é Deus. Não é Deus com D minúsculo, é um Deus com D maiúsculo, porque um Deus com D minúsculo está relacionado àquele Deus que os testemunhos de Jeová dizem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Eles colocaram essa palavrinha aí para fazer uma interligação, para dizer que Jeová é o Deus com D maiúsculo todo-poderoso e Jesus é um Deus, ou seja, um Deus que está abaixo do Deus Pai, que é Jeová, sendo um Deus como qualquer outro Deus, como o diabo, qualquer outra pessoa que queira ser Deus. Isso também é antibíblico. Primeiro que esse um Deus lá no grego, lá no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e não Deus, é uma adulteração que a Bíblia, Testemunho de Jeová, colocou ali. Pois bem, então quando a gente percebe e a gente lê as Escrituras, a gente vê um texto que mostra que Jesus é Deus. E esse texto aqui, as pessoas querem... Sabe o que acontece? Eu vou mostrar esse texto aqui. Alguém vai dizer assim, mas aí não está dizendo nesse texto que Jesus está falando assim, eu sou Deus. Porque aqueles que não querem aceitar Jesus como Deus, sendo Deus, eles querem um texto na Bíblia, Jesus falando com a sua própria boca, diretamente dizendo assim, eu sou Deus. Aí eles vão passar a crer que Jesus é Deus. Como não tem esse texto, a justificativa dessas pessoas é que Jesus não é Deus, porque o próprio Jesus não disse, eu sou Deus. Claro que quem fala uma coisa dessa são pessoas que querem trazer para o seu lado uma questão de apoio para dizer que Jesus não é Deus. Mas pensando bem e seguindo essa lógica e esse requerimento que se faz acerca de Jesus, que ele tem que dizer que eu sou Deus, como ele não diz eu sou Deus, então isso quer dizer que Jesus não é Deus, porque ele não disse. Ok. Se isso fosse verdade, na Bíblia também não tem nenhum texto que alguém possa provar Jesus dizendo eu sou homem. Não tem nenhum texto assim na Bíblia escrito assim, Jesus dizendo eu sou homem. Não tem. Mas quando a gente vai ler a Bíblia e vai ver os textos, a gente entende que Jesus era homem, sem dizer que era homem. Só pelos motivos dele ter sentido sede, tristeza, fome e todos aquelas coisas que acontecem com o ser humano aconteceram com ele. E ele morreu, ele foi crucificado, ele sofreu. Então, tudo isso está relacionado à parte humana de Jesus, como homem. Então, ele não precisava dizer eu sou homem, se já estava subentendido nas Escrituras que ele era homem porque sentia fome, sentia sede, ele foi machucado, ele foi torturado e ele sofreu realmente. Todas essas provas mostram que ele era homem. Então não precisava dizer eu sou homem, porque já está subentendido. É exatamente o texto que eu vou ler com vocês agora, embora ele não diga eu sou Deus, mas a gente vai entender e vai analisar e vai perceber que Jesus é Deus. E contra fatos não há argumento. Vamos lá, é João 8,59. João 8,59. Esse João 8,59 é um texto bem interessante, porque não tem como fugir daqui para negar
que Jesus seja Deus. Uma pessoa que lê um texto desse e interpreta uma outra coisa, a não ser Jesus afirmando ser Deus, não diretamente, mas na compreensão é isso que quer dizer. Olha o que diz aqui. Eu vou ler aqui do 44, para chegar até o 59, para a pessoa entender, porque ele está tendo aqui uma conversa com os fariseus, com aqueles que se consideravam conhecedores do livro sagrado. 44 diz o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Esse é o 44. Até então, os acusadores, as pessoas com quem Jesus está conversando, ficaram tranquilos. Aí Jesus continua: mas por que eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Ó, Jesus desafiando ele para ver se alguém convencer de pecado. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam os judeus lá. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer-te, és samaritano e tem demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai, a vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória, minha própria glória, mas a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar minhas palavras, não verá a morte eternamente. Disse-lhe os judeus: agora estamos certos. Olha o que os judeus falam: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém que guarda a minha palavra não provará a morte eternamente? És maior que Abraão? Olha a conversa dele. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem, pois, te fazem ser? Aí, olha o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus aqui no 54. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, olha Jesus fala, entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Aí vem aqui, começa uma questão aqui que vai começar a chatear os judeus e os fariseus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Os judeus ficaram assustados quando Jesus disse que o pai dele, Abraão, se alegrou em ver o dia dele. Olha o que diz aqui os judeus. Perguntaram depois os judeus: ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Porque Abraão tinha existido há muitos anos atrás. E ele disse: você não tem nem 50 anos? Claro que Jesus estava ali, começou seu ministério com 30 anos. E ele não tinha nem 50 anos, verdade. E respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vou ler de novo esse texto. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus falou eu sou, olha o que aconteceu no 59. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, o que vocês perceberam aqui? Jesus começa uma conversa com eles, Jesus chama eles de mentirosos, filhos do diabo, e aí até então a conversa está numa discussão
que tem limites. Em nenhum momento, quando Jesus chama os judeus lá, os fariseus, aquelas pessoas lá de filhos do diabo, mentirosos e tudo, essa ofensa era ofensa meio que normal para eles, não era um motivo deles pegarem pedras, não era motivo para eles tentarem fazer alguma coisa contra Jesus. Mas quando chega no 58, Jesus fala uma coisa que deixou bastante chateado eles. Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí no 59 eles pegam em pedras e tentam lançar em Jesus. Pergunta que não deixa calar: por que eles não pegaram em pedra, quando Jesus chamou eles de mentirosos? Por que eles não pegaram em pedra quando Jesus disse: o diabo é o vosso pai? É pesado essas palavras, né? Mas alguém fala assim: você é mentiroso. É pesada essa palavra. E também é pesada essa palavra em dizer assim: o teu pai é o diabo. Imagina, né? Ele falar assim: teu pai é o diabo. Não é pesada essa palavra? É pesada. Mas o texto diz que eles não pegaram em pedra. Por que não pegaram em pedra? Porque era simplesmente uma ofensa que eles estavam dizendo, que Jesus estava lançando, e ele estava pegando, ele está com raiva. Ele está querendo nos ofender. Ele está chamando nós de mentirosos, ele está chamando a gente de filho do diabo. Ele está nos ofendendo. Só que Jesus muda o argumento e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles pegaram em pedra. Por quê? Porque eles entenderam que Jesus já existia há muito tempo. Sim. E eu sou significa que ele era também Deus, né? Deus, sim. Então, na cabeça deles pensaram assim: se esse homem de 33 anos, 33, né? Ele tinha 33 anos, 33 anos, está falando que antes de Abraão já existia há muitos anos, e ele está falando que antes disso já existia. Sim. Então, está falando que é um Deus. Porque Abraão era o pai da fé, era o personagem que mais se destacava naquele tempo. Era o personagem que tinha um total respeito em relação a todos os judeus. Todo mundo via Abraão como um exemplo de fé, um exemplo de tudo. Aí chega alguém que fala que antes de Abraão existisse, eu sou. Ele pensou que se tornar Deus, né? O Jesus, ele pensou que ele se tornou a Deus. Porque esse eu sou, é muito tempo antigo, vinha decorrendo a palavra, até com eles, né? Antes deles chegaram a essa palavra. Quem sabe que Deus, meu pai, é o sou, é o nome dele. Então quando ele diz que eu sou, ele queria se tornar Deus também. Ele ficava com raiva porque ele queria que ele ser Deus também. Porque na realidade assim, ele não aceitava, né? É verdade, assim, ele estava dizendo assim: eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele nem precisou falar eu sou Deus, só que ele está dizendo eu sou Deus em outras palavras, porque o único que usou a palavra eu sou foi Deus falando com Moisés. Moisés queria um nome. Por que Moisés queria um nome? Por causa do costume egípcio. E o povo de Israel já tinha de 430 anos ali no Egito, então adquiriu esse costume de que todo Deus que se manifestasse tinha que ter um nome. Aí o Deus do Sol, lá do Egito, Deus Ra. Aí tinha o Deus do Nilo, tinha o Deus das moscas, tinha o Deus de tal. Então todos os deuses lá do Egito tinham um nome. Um Deus que se apresentasse e não tivesse nome era um Deus estranho. Então, como o povo de Israel foi convivendo com aquele povo e adquiriu esse costume de ter um nome. É por esse motivo que Moisés fala: pô, mas qual é o nome que eu vou falar?
Aí é como se Deus abrisse uma exceção e dissesse: eu sou o que sou, te enviou. Então, o próprio Deus fala: eu sou, e esse eu sou ficou sendo um nome sagrado para o povo judeu. Aí depois de muitos anos, surge um homem com menos de 50 anos, dizendo que antes que Abraão existisse, ele já existia. E isso buga a cabeça de um judeu, e isso o judeu trata como uma blasfêmia. E aí o judeu olha e diz assim: o quê? Você está dizendo que é igual a Deus? Não é uma pessoa dizer: eu sou Deus. Não, a pessoa estava se fazendo de Deus na sua essência. As palavras tão firmes de Jesus, falando aqui, que eles pegaram em pedra. Se eles pegarem em pedra, é porque Jesus falava de algo que era não aceitável naquela cultura. Então Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Não diretamente, mas quando ele fala eu sou. Então num grego é ego emi, que eu sou. Ninguém pode mudar isso. As testemunhas de Jeová mudaram assim: eu teria sido igual a Deus. Eles tiraram o eu sou da testemunha de Jeová lá e traduziram erradamente para o nosso português, para não dizer que Jesus estava dizendo que era o eu sou lá de quando Deus se apresentou a Moisés. Então aqui é o primeiro texto que nós temos relacionado a Jesus, que ele é Deus. E essa declaração de que Jesus afirma ser Deus, isso faz dele algo diferente de qualquer outra pessoa, de qualquer outro líder religioso. Ó, digamos aqui, olha, porque o nome de Buda, Maomé, Confúcio não agride as pessoas. É interessante. Pode falar em Buda aí. Buda, todo mundo fica tranquilo. Quando fala em Maomé, todo mundo fica tranquilo. Esse nome não agride ninguém. E qual é a razão desse nome não agredir? A gente fala em Chico Xavier, fala de qualquer líder aí que se destacou no lado religioso dele, lá no que ele acreditava, a religião dele. Você pode conversar, Hare Krishna, você conversa com as pessoas e as pessoas ficam tranquilas. Mas quando fala no nome de Jesus, a pessoa fala: não quero falar sobre religião. Já vira as costas para você e vai embora. Mas que o nome de Jesus agride as pessoas. Mas por que razão só o nome de Jesus agride as pessoas? Quando você começa a falar de Jesus, a pessoa começa logo a fechar a cara para você. Tem uma razão para isso. E a razão é essa: de que nem Buda, nem Maomé e nem Confúcio, nenhum deles afirmaram ou declararam que era Deus. Você não tem um registro dizendo que Buda disse eu sou Deus, Maomé ou Confúcio ou qualquer outro afirmaram ser Deus. E Jesus o fez. Essa é a diferença de Jesus de qualquer outro líder. Por mais respeito que aquele líder tenha, por mais seguidores que ele tenha, mas nenhum deles, Napoleão Bonaparte, né, Alexandre Grande, se afirmaram a ser Deus da maneira como Jesus afirmou. Porque até então os imperadores romanos afirmaram ser Deus, mas estavam ali colocando uma imposição para aquele que não dizia que César era Senhor e o considerando Deus, era morto. Então, no caso de Jesus, não. Jesus era tranquilo, ele afirmava que era Deus e não mandava matar ninguém, não mandava perseguir ninguém. E aí, hoje em dia nós somos milhões de pessoas que creem em Cristo no mundo. O homem mais quieto, o homem mais calado do mundo, o homem mais calmo do mundo, conquistou o mundo. Não fez guerra, não fez nada, não falou mal de ninguém, só falou a verdade e conquistou o mundo. E nós somos hoje uma potência aí no mundo, embora ainda falte muito para as pessoas conhecerem Jesus. Só na Índia e na China
há mais não cristão do que cristão em todo o mundo. E quando eu falo cristão, eu estou colocando aí católico, eu estou colocando evangélico e estou colocando espírita. Porque espírita, embora vocês não saibam, mas espírita, ele é um povo cristão. Eles creem em Cristo, de forma diferente de nós, os católicos, mas eles também creem que Jesus é o Filho de Deus e tudo, aquelas coisas. E somando todo esse povo, católicos, evangélicos e espíritas, no mundo inteiro, ainda não consegue ser a quantidade maior do que as pessoas que não conhecem Jesus lá na Índia e na China. Tem muita gente aí que precisa conhecer o Evangelho, precisa pregar o Evangelho. É por isso que quando olhamos para Jesus, que ele é diferente de Buda, Maomé e Confúcio, porque eles não declararam ser Deus, mas Jesus declarou, que fazem com que ele seja distinto e diferente de qualquer outro religioso. Porque Jesus, ele é o único Deus que não precisou de uma revelação própria para ele dizer que é Deus. Isso é legal. A gente vai lá para os Testemunhos de Jeová. Sanitai Russa. Diz que teve lá uma revelação de um anjo que veio e falou e ele começou aquele movimento. Chega lá os mormons, José Smith vem com aquela história de que ele se encontrou com o anjo Moroni e recebeu as placas de ouro e começou o movimento dos mormons. E a gente vê outros também que receberam sempre uma iluminação, sempre o anjo se manifestou, aí eles passaram a se organizar. Aí se a gente for ver de Buda e outros deuses de outras nações, sem ser o Deus dos cristãos, é diferente, porque cada um deles tiveram uma visão própria. Buda teve uma iluminação e veio a luz, aí de Buda, quer dizer, iluminado, Siddhartha Gautama, que era o nome de Buda, e ele recebe a iluminação, então é chamado Buda, o iluminado, que sempre dizia, em busca da verdade. Enquanto Jesus dizia que ele era a verdade. Já quando a gente vai ver Jesus, ele não disse assim, eu sou Deus, porque um anjo me falou que eu era, ou alguma coisa me falou que eu era. Mas no desenrolar da história, muitas pessoas começaram a crer em Jesus e começaram a perder a sua vida por Jesus, declarando ele ser o que dizia ser. E isso não pode ser mentira, porque ninguém morre por uma mentira. A pessoa pode até morrer por uma mentira, se aquela mentira foi ensinada por uma pessoa que não sabe nada, e aquela pessoa que não sabe nada aceita aquela mentira como verdade, pode até morrer. Mas no caso da Bíblia, no caso do Jesus histórico, no que está na Bíblia, todos que morreram viram Jesus, conheceram Jesus, os seus seguidores, os apóstolos, até 500 pessoas que viram ele no último dia ali. Então, aquelas pessoas morreriam por uma mentira? Não. O caso de Jesus é uma invenção? Alguém morreria por uma invenção? Também não. Então, é melhor crer no Deus dos cristãos, porque a gente não é nada pessoal. São várias pessoas que testemunham aquele fato. E as pessoas que testemunham aquele fato são aquelas pessoas que morrem por aquele fato. Então ninguém vai morrer por uma coisa que nunca existiu, nunca aconteceu. E isso é importante também se observar. Tem um texto também na Bíblia que quando nós olhamos para Jesus, e ele se coloca numa situação em que ele
ele sendo filho de Deus num sentido único. Aí vai, João, não, mas Jesus é filho de Deus e eu também sou filho de Deus. Tem uma diferença aí. Você é filho de Deus, quando você aceita Jesus, é filho por adoção. Quando você não aceita Jesus, é certo que você seja filho por criação, porque quem te criou foi Deus. No caso de Jesus, ele é filho em sentido único. Por que em sentido único? Porque ele é gerado do Pai, tendo a mesma substância e essência do Pai. E aí, tem aquela questão lá que nós sempre gostamos de falar, que quando nós olhamos para um ser humano, na gestação do ser humano, a gente percebe que um ser humano, para nascer, ele precisa da união do pai e da mãe. Ou seja, para nascer tem que ter 46 cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe, aí se une, tá? 46 cromossomos, nasceu perfeito. Nasceu com deficiência, 45 cromossomos. Nasceu com a mais 47, síndrome de Down. Então tem que nascer 46. Perfeito para surgir a criança. Mas tem que ter essa união do 23 do pai e 23 da mãe. Então essa é uma geração hidroplasmática, que é aquele ser gerado da matéria, gerado da natureza que nós conhecemos humana. Já no caso de Jesus, é o contrário. Eles têm aqui Maria e tem aqui o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é meio que o Zoe, lá do grego, que é vida. Então, assim como eu sendo gerado da matéria, sou hidroplasmático, quer dizer, gerado da matéria, Jesus é bioplasmático. Ou seja, aquele que é gerado da vida. Além, é uma explicação bem vaga para tentar explicar a essência daquele que veio e nós não sabemos de que forma isso se deu. Aí já começa um grande mistério, um grande milagre de Deus, fazer com que uma criança venha a surgir sem a participação de um homem. Então isso é um milagre de Deus. E para o ser humano é possível? Talvez não, ou não é possível. Mas para Deus nada é impossível, então ele é capaz de fazer isso. E aí depois que ele está no ventre de Maria, ele é um ser puro. Aí que entra a grande questão. Se ele nasce do ventre de Maria, esse ventre tem que ser impuro ou puro? Puro. Puro. Então quer dizer que Maria não tem pecado. Tem, mas aí nessa questão, Maria era pura. Vai ser escolhida. Não, sobre a Maria ser escolhida é um mistério. Até hoje não é revelado e é impossível, de um ponto de vista humano, saber por que Deus escolheu Maria. Você sabe por que Deus escolheu Maria? Quem é que sabe? Ela achou graça, né, diante de Deus, entre todas as mulheres. Eu acredito que Deus viu nela algo que outras mulheres não tinham. E o que as outras mulheres não tinha, que ela tinha? Acho que era além. Além de quê? Acho que paciência, amor. A outras mulheres não tinham paciência também? Tinha, mas é igual ela, acredito que não. Mas tinham paciência. Para ter ele ter escolhido ser gerado por Maria, algo de Mas qual de é especial, que a gente não sabe, algo de especial. É bom falar isso mesmo, que nós não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. A escolha de Deus em relação a Maria, nós não sabemos porque Deus escolheu Maria. Ah, porque ela era virgem, né? Também não tinha outras virgens por lá? Tinha. Ah, porque ela era temente a Deus. Não tinha outras mulheres tementes a Deus? Tinha outras mulheres tementes a Deus. A escolha de Deus em relação a Maria é um mistério para nós.
Não tem como uma pessoa dizer assim, não, ela foi escolhida por causa disso. Porque disso que eu estou falando, outras também tiveram. Então é difícil saber porque Deus escolheu. Agora, em relação a ela continua ainda com a natureza pecaminosa. Ela é escolhida de Deus, mas isso não priva, isso não tira dela essa posição de que ela também tinha essa natureza caída. Porque se ela... É tudo uma questão de lógica. Se a gente aceitar Maria como um ser puro, sem pecado, para receber Jesus, a gente vai entender que se ela é pura, e Jesus não pode ficar num ventre impuro, então a gente vai entender que a mãe de Maria também não poderia ser impura. Como é que a mãe dela ia gerar alguém que ia nascer o Salvador sendo impuro? Ela tinha que ser pura, a mãe dela, para gerar Maria, que era pura, para gerar Jesus, que é puro. E aí, se eu paro na mãe dela, eu tenho que entender que a avó dela também tem que ter um ventre puro para gerar a mãe de Maria, que é pura, que para gerar Maria, que é pura, para nascer Jesus, que é puro. Aí tem que... Aí se eu vou parar, se chegou na avó, tem que ir para a tataravó. Então a tataravó tem que ter um ventre puro, que nasceu a avó dela, que nasceu a mãe, para nascer ela, para te ver. Aí fica contraditório o que a Bíblia fala. Que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa lógica de Maria de um ventre puro não se encaixa na Bíblia, porque todos pecaram. E esse todos pecaram não está incluindo Jesus, porque Jesus disse que a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo e não pecou. E aqui nós acabamos de ler um texto aqui que ele fala assim, ó, aqui no João capítulo 8, versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Uma perguntinha básica Jesus fez para todo aquele povo, para aqueles fariseus. E ninguém tinha como acusar Jesus de pecado nenhum. Então aqui vamos ler aqui João 20, 17, que a gente vai entender sobre essa paternidade de Jesus. E essa paternidade João capítulo 20, versículo 17. Que a gente entende, a gente vai ver que o próprio Jesus, ele faz diferença entre a paternidade dele e a paternidade nossa. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o filho primogênito de Deus, não no sentido de primeiro criado, mas no sentido de autoridade, o próprio Jesus aqui nessas palavras, conversando com aquela mulher, ele fala claramente que a maneira como Deus Pai era pai dele era diferente de como ele era pai dos discípulos. E isso aqui é interessante, quer ver? Olha aqui, ó. João 20, versículo 17. Maria Madalena está querendo fazer aquelas saudações judaicas e ele fala o quê? Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Vocês perceberam aí como ele fez uma diferença? Meu Pai e vosso Pai. Por que ele falou logo nosso Pai? Vai lá e fala para o nosso Pai. Fala lá e fala para o nosso Deus. Por que ele fez a diferença entre meu Pai e o vosso Pai? Então tem diferença. Da maneira como Jesus é filho de Deus e da maneira como você é filho de Deus. Jesus fala assim: meu Pai e o vosso Pai. É dois pais ou é um?
Cri-cri de novo. São dois pais aqui? Não, são... E por que Jesus falou, meu pai e vosso pai? O meu pai e o vosso pai. Então, o que a gente entende aqui é que Jesus é filho de Deus, como eu falei, em sentido único. Aquele que tem a mesma essência, quando fala que Deus gerou, não gerou como uma mulher gera uma criança, mas gerou no sentido da mesma essência que o filho. Então, quando ele fala o vosso pai, quer dizer que, de certa forma, aqueles que aceitam Jesus são filhos de Deus nesse sentido, filho por adoção ou filhos por criação. Há uma diferença muito grande aí. Então, qual foi a única vez que Jesus usou a palavra nosso? Que ele poderia ter usado o nosso aqui, né? Mas ele disse, vosso pai e meu pai. Meu pai e vosso pai. Ele só usou uma vez nosso. Vocês sabem qual foi a única vez que ele usou a palavra nosso? E ele mesmo não fez a oração? Pai nosso. O Pai Nosso. Alguém, por quê? Claro, por que eu estou falando isso? Porque alguém vai falar, esse professor não conhece Bíblia. Ele está falando aqui que Jesus falou, subo para o meu Pai e o vosso Pai. E não usou a palavra nosso Pai. Enquanto que tá claro, todo mundo sabe, esse teólogo é muito sem noção. Eu estou logo explicando. A única vez que Jesus usou nosso Pai foi no Pai Nosso. Agora, eu faço uma pergunta. Quando ele usou nosso Pai, era só para ensinar uma oração ou ele fez essa oração também? Ele ensinou, né, os discípulos. Ele ensinou. Ele fez essa oração também, Jesus? Não, Ele orou o Pai Nosso também? não, ele só pega a oração, ele só ensinou. Por que não orou? Ele só ensinou ou ele ensinou também orou, para dar exemplo? E aí, Helene? Porque qual é o meu argumento? O meu argumento é que Jesus fala que ele fala assim, meu pai e o vosso pai. E eu estou dizendo que há uma diferença entre Jesus ser filho de Deus e nós sermos filhos de Deus. Então, eu dizer que ele poderia, se fosse o nosso pai, no mesmo sentido de Jesus e os seguidores, ele poderia usar aqui, subo para o meu pai. Ou melhor, subo para o nosso pai. Nem precisava falar duas palavras, meu e vosso. Falava nosso, já fechava aí. Porque como ele ensinou o Pai Nosso lá, ele poderia ter falado aqui nesse texto, não podia? Nosso Pai, por que ele falou nosso Pai aqui? Só falou lá no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. A grande questão é que aquilo lá é a única vez que ele usa a palavra nosso Pai, nosso. E aí? Só assim, só para tirar uma dúvida. Eu vou falar assim para meu pai, né? Tipo assim, meu pai e os meus irmãos, eu falaria o vosso pai. Então? No português. Eu estou dizendo que ele também é meu não pai precisa. e nosso. Precisa? Mas precisa, você pode usar nosso. Para ficar bem subentendido, Bem entendido, o meu pai... Falar nosso não fica subentendido, não fica entendido falar nosso? Vosso. Porque naquela época eles usavam muito vosso. Não existe naquele tempo é da só voz, uma... não. Aqui tem uma explicação de que há uma diferença. Porque quando é nosso é de todos, é geral. Nosso é nosso. Quando é vosso, dá a entender que o pai... meu pai, eu falo, o Damião, Raimundo Damião é meu pai. E olhar para o Gilmar e falar, e o vosso pai. Dá a entender que ele tem um pai e eu tenho outro. Porque se é meu e dele, eu falo nosso. Vou falar meu e o vosso. Mas eu chego aqui em casa, aí tá eu e o Gilmar lá falar, ó, Gilmar, ele é meu pai e o vosso pai. Alguém fala, esse cara é doidão. É o meu pai, porque não falar o nosso?
Para ficar mais A apóstolo aí é loucura. Mas no caso de Jesus, sim. Por quê? Então, nosso, Jesus só usa uma vez nosso, que é o do Pai Nosso. Então, Jesus usou essa palavra nosso, mas ele nunca fez essa oração. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Porque Jesus nunca fez essa oração. Já esqueceram? Do que Jesus disse, quem é que me convence de pecado? E a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo e não pecou. E o que é que fala no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E Jesus não pecou. Então como é que ele ia fazer uma oração dessa? Pedindo perdão dos pecados desse e nunca pecou. Então ele ensinou o Pai Nosso, mas nunca fez essa oração. Porque ele fez essa oração e estava confirmando de que ele precisava pedir perdão a Deus por um pecado feito que ele nunca tinha feito. Então, Jesus não seria hipócrita. E Jesus sempre lhe deu com a verdade. Como ele fala para aquele lá, né? Que vós são mentirosos. O pai de você é o pai da mentira e agora ele vai mentir? Dizendo que tem algo que não tem? Então, sim. Porque ele disse meu pai, que era legítimo. Sim, em sentido útil. Em sentido útil. Agora nós somos adotivos, isso é. Sim, sim. Vosso pai é adotivo. É que Jesus adotou nós, através do pai, né? Então ele disse que meu pai, porque ele era original, né? É legítimo, cuidei. Aí o vosso pai é porque, através de Jesus Cristo, ele foi adotivo, né? Para Deus. Então nós somos adotivos. Filho é adotivo de Jesus Cristo para o Pai. Né? Sim, sim. Então tem essa diferença. Então ninguém que queira aí se colocar ao lado de Jesus como igualdade, porque como Jesus é filho, eu também sou filho, então nós estamos naquele mesmo patamar. Não é bem assim. E João 1:1 você já conhece, que é bem claro. Bem que alguém quer fazer interpretações contrárias a isso, mas João capítulo 1, versículo 1 fala o quê? Fala assim, no princípio criou o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A gente sempre entende que o verbo está falando de Jesus. E que esse verbo, que é Jesus, ele estava com alguém no princípio. Com quem? Com Deus. E esse verbo era Deus. E o que é mais interessante, quando nós falamos no princípio, nós falamos da preexistência daquele que estava manifestado lá no Novo Testamento, que é Jesus. Então, nós entendemos que quando lá em Gênesis, façamos o homem, desçamos, ali está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Testemunho de Jeová, quando eles falam assim, façamos o homem, eles estão dizendo, aí eles falam assim, façamos, era Deus e quem mais? Aí ele fala assim, os anjos. Me dá um bug na cabeça. Os anjos, nós temos a semelhança dos anjos, de Deus e dos anjos. Né? Então tem uma coisa errada aí. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, está relacionado a Deus e aquele a quem estava com ele lá no princípio, que era o verbo. E esse verbo é Jesus. Como é que a gente pode provar que esse verbo é Jesus? Só ler o versículo 14 do capítulo 1. Olha o que acontece. O que esse verbo que estava lá no princípio com Deus, no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Unigênito do Pai significa que ele era único. Então Jesus é unigênito do Pai, Filho no sentido único. Estava no princípio com Deus e que se fez carne.
E as pessoas querem ignorar o que está escrito aqui na Bíblia. E é interessante como eles querem que as pessoas creiam no que eles dizem. Então nós cremos em Jesus sendo Deus. Nós não cremos que Jesus é filho de Deus, porque lá no concílio de 325, lá que Constantino organizou para decretar o que realmente iam se aceitar. Jesus era um ser abaixo de Deus, não sendo Deus, ou Jesus era da substância e da mesma essência de Deus. Foi aceito lá que Jesus sim seria Deus. Alguém fala assim, Johnny, quer dizer que precisou fazer essa reunião, foi nessa reunião que deu origem à aceitação de que Jesus seria Deus? Não. Já havia uma aceitação antes de que Jesus é Deus. A igreja primitiva aceitava isso. Jesus, nas suas palavras, que nós lemos agora, ele atribuiu isso a ele. Só aconteceu essa reunião por causa de um outro ser, que era Ário, que vinha com um ensinamento dizendo que Jesus não era Deus, era só filho de Deus, que era só homem. E aí precisou fazer essa reunião para que pudesse decretar de uma vez por todas aquilo que já era aceito antes, que Jesus era Deus. Não foi nessa reunião, que eles querem acusar nós, que nós fomos induzidos pelo Constantino, que era o imperador romano, que sendo considerado cristão, mas de alma pagã, que fez com que nós aceitássemos isso. Mas não é bem assim. Então, não é o que nós aceitamos. Nós aceitamos o que aqui 1 João fala, no princípio era o verbo, vou tirar verbo e botar Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Não que seja a mesma pessoa, mas que aquele que tem a essência, esse também tem, e eles têm a mesma substância, e esse que era Jesus, que estava lá no princípio, se fez carne. Diferente de se tornou carne. Vocês nunca pronunciam assim, Jesus se tornou carne, se tornou homem, não pode falar isso. Tem que falar, Jesus se fez carne. Por quê? Se vocês falarem que Jesus se torna homem, vocês estão dizendo que ele era Deus e deixou de ser Deus para ser homem, de se tornar. Se fez é diferente. Se fez carne, mas não deixou de ser Deus. Onde está o exemplo disso? Lá na festa de Caná, no casamento, em que a água se tornou em quê? Em vinho. Uma vez que a água se tornou em vinho, ela deixou de ser água para ser vinho. Então Jesus não pode se tornar... Uma pergunta. Eu não entendo esse verbo, porque o verbo a gente sabe que se a gente for levar dentro do nosso português... Sim, sobre se fez ou se tornou? Não, a palavra, ele se fez... Não é literal a palavra... Qual? Essa palavra aí, o verbo. Se fez ou se tornou? Verbo, se não, se fez ou se tornou. Tem dois sentidos aqui. Entendi. Tu tem que ver o sentido. Eu peguei só verbo. Porque não, verbo... tu tem que falar qual a diferença entre se fez e se tornou. Qual a diferença? Uma coisa é se tornar. Por exemplo, a água se tornou em vinho. O que é? O que é que tu entende por isso? Se fez. Não, se tornou. Se tornou. Tava água aqui e se tornou em vinho. Deus fez que a água se tornasse em vinho. O que é que você entende por isso? Ele era uma coisa, depois se tornou em outra. E ainda continua sendo água? Não. Então se tornou. Deixou de ser água para se tornar. Aquele homem se tornou gay. Deixou de ser homem mesmo, agora... Agora, aquele homem se fez gay. Dizem que embora seja homem, mas que era gay. Porque tem que entender, né? Para entender a palavra. Sim. Se fez, se materializar? Sim. Então, o que significa necessariamente?
é que quando a gente olhou essa questão de Jesus, ou se fez, ou se tornou, ele está muito relacionado à encarnação de Cristo. Que ele, sendo um ser divino, ele vem em encarnação. Encarnação é diferente de reencarnação. Encarnação. 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 Com encarnação. A encarnação. É aquele que era divino, veio adquirir uma outra natureza que seria a humana. As duas naturezas juntas, essa encarnação. Olha, a encarnação significa que Deus se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem. Nem que Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem. Mas que, permanecendo como Deus, ele assumiu e tomou uma natureza nova, a saber, a humana, unindo a essa natureza divina num ser ou na pessoa. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Na festa de Caná, a água tornou-se vinho. A água deixou de ser água. Ou seja, uma vez que se tornou, aquilo que era água não é mais água. Então Jesus não se tornou homem, ele se fez homem. Tá claro isso aí? Ou tem alguma dúvida? Então, quando a gente percebe tudo isso aqui, a gente percebe que na verdade, Jesus está declaradamente explícito aqui na Bíblia de que ele é Deus. Agora, infelizmente, as pessoas vão crer assim. Eu vou ler esse último texto aqui para nós encerrarmos. João, capítulo 10, versículo 30. João 10, 30. 10, 30. João capítulo 10, 30. 15 ou 20? Capítulo 10, 30. João capítulo 10, 30. Tá ouvindo 20 aí, né? Sim, tá ouvindo. É 10, 30. Vamos ver o que fala aqui. 10, 30. 10, 30. Vamos ver se é isso mesmo. Uma coisa eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Esse meu Pai somos um tem criado uma confusão tão grande na cabeça de muitas pessoas que uns pegam isso como que não há uma diferença entre Jesus e o Pai. Que tanto aquele Deus que se apresentou lá no Antigo Testamento, como ele se apresentou no Novo Testamento, é a mesma pessoa. Não existe um pai, e um filho, aí dois, assim, não existe essa questão. Existe que o pai e o filho são a mesma pessoa, mas é impossível crer nisso, porque quando Jesus ora lá no João 17, ele fala com o pai. Ele vai estar falando com ele mesmo, ele não é um maluco, né? Jesus não é maluco para falar com ele mesmo. E ele sempre fala se dirigindo a uma outra pessoa. E isso é bem claro. Então, o que acontece? Quando a gente fala aqui para nós aqui é simples. A gente tem um como e não temos significado. Olha o que diz aqui. Jesus diz, ser um com o Pai. Até parece normal ao nosso ver. Mas para aquele tempo, os judeus entenderam realmente que Jesus quis dizer: eu e o Pai somos um. Aí depois ele pede para ler aqui o 33, vamos ver o que diz o 33. Respondeu-lhe os judeus: não é por obra que apedrejamos, sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes igual, te fazes Deus a ti mesmo. Então eles entenderam claramente, quando Jesus falava que era um, que ele estava se fazendo igual a Deus. Não que ele fosse Deus anulando o Pai, mas que ele se fazia igual a Deus. E esse entendimento
os judeus tiveram. É interessante, né, que... Qual é a dificuldade aqui? Olha o texto. João, capítulo 10, versículo 30. Diz assim: eu e o Pai somos um. Ok. Qual é o efeito dessa palavra quando os judeus ouviram isso? Eu ouvindo, para mim é normal. Eu aqui na língua portuguesa. Mas um judeu ouvindo Jesus falando, eu e o Pai somos um. A gente fica com uma dúvida. Por que foi que os judeus entenderam? Eu vou ler na Bíblia. Vou ler o contexto. Aí quando a gente lê o contexto, aí não é o versículo 30, a gente lê o 33. Para entender o que os judeus entenderam quando Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Olha o que os judeus entenderam. E responderam os judeus, não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Eles estão respondendo. Por que estão respondendo? Porque alguém perguntou. E por que alguém perguntou? Quem foi esse alguém que perguntou para eles? O próprio Jesus. Olha o que disse Jesus. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por que delas me apedrejais? Eu faço tanta coisa boa aqui para vocês. Eu estou ressuscitando as pessoas. Eu estou curando paralítico. E vocês estão querendo me apedrejar? Ah, judeu, não, negativo. Nós não queremos te apedrejar pelos milagres que você faz. Não estou querendo te apedrejar porque você não fala mal dos outros, você não é fofoqueiro. Nós estamos querendo te apedrejar agora porque você está se fazendo a ti mesmo Deus. Querendo ser igual ao Pai. Não está claro na Bíblia? Precisa dizer, eu sou Deus? Não está claro na Bíblia aqui? O que Jesus falava e o que os judeus naquele tempo entendiam. Onde é que as pessoas querem que eu fale mais? Mas você tem que abrir a cabeça das pessoas para fazer as pessoas entenderem que Jesus é Deus. Se os judeus entenderam assim naquele tempo, qual é a dificuldade que eu tenho no século XXI de entender o que está escrito? A não ser que eu não queira aceitar o que está escrito. Se eu não quiser aceitar o que está escrito, eu vou dizer que Jesus é um anjo Miguel e que Jesus é um Deus menor do que o Pai e que Jesus não é Deus, Jesus é um homem. Pessoas que têm essa mentalidade é pessoas que não leem esse texto. É um entendimento de um judeu falando porque está apedrejando Jesus por causa dele ter dito que ele era um com o Pai. Ele não falou que é um pai, porque eu posso falar, eu sou um com Deus. Alguém fala, poxa, não, fala um com Deus, é porque ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer o que Deus pede, a vontade de Deus. E eu não estou entendendo que o Johnny quer ser igual a Deus, porque eu sei que daqui a pouco, ao passar dos anos, ele vai envelhecer, ele tem fome, Deus não tem fome, ele é carne, Deus é espírito, é impossível que ele seja igual a Deus, quando ele fala, eu e meu Pai somos um. Mas quando Jesus falava isso, parece que tinha uma autoridade tão grande que mexia com a cabeça daqueles que estavam ouvindo, porque aqueles que estavam ouvindo entendiam exatamente o que Jesus queria dizer. Agora, eu, comedor de arroz e feijão, como tem um monte de gente por aí, não. Jesus não quis dizer isso. Eles apedrejaram, queriam apedrejar Jesus não por causa disso, não sei o quê. Mas está claro, está claríssimo aqui que Jesus é Deus. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que Jesus é Deus. E quando a gente vê lá, nos últimos momentos de Jesus ali diante daquele sumo sacerdote, eu vou finalizar aqui que já estamos bem avançados. Aqui, vemos aqui que o discípulo, ele ia pegar o prendeu o discípulo. Jesus, aqui, ele era uma palavra aqui. Sim. Aqui, ó. Procurava outra vez prendê-lo, mas ele se livrou da sua mão.
Tudo que Jesus se ocultava e que eu prender, não conseguiu prender Jesus. Sim. Jesus só liberou aí, foi no Getsema, momento que aqueles guardas, aqueles soldados vieram para prender Jesus, ele se liberou. Ele disse, quem procurar Jesus Nazaré, eu sou, quando disse eu sou, caíram tudinho. Só caíram no chão, né? Só para a gente dizer aquela palavra, eu sou, né? Eu sou. Ele respondeu aquela palavra mesmo, eu sou, né? Então todos caíram, aqueles soldados, todos caíram por terra, né? E ele disse, eu sou. Então Jesus se liberou, tem um momento para prender ele. Mas antes, Deus ele não pediu, o soldado não prendiu, os judeus não prendiam Jesus, né? Ele saía, se ocultava, mas não chegou na hora, né? Quando chegou no momento, na hora que ele se entregou mesmo. Mas ele nem assim mesmo. O guarda não chegava a perder, ele fez assim, quem procurar? Jesus Nazaré, eu sou. Aí o povo caiu tudinho, né? Aí Jesus teve que entregar liberamente ele para se aprender. Ele sendo Deus, ele se entregou a si mesmo pelas nações, pela toda. E que ninguém, cara, que a gente quer responsabilizar alguém pela morte de Jesus, ou os judeus, ou os romanos, ou a humanidade toda, mas Jesus mesmo se entregou por amor. Ele deu, ele podia tomar de volta, então ele fez tudo isso. Então, diante lá do sumo sacerdote, quando Jesus começa a falar algumas palavras, eles entendem a blasfêmia daquilo que estava sentenciando ele à morte, que é quando o sumo sacerdote rasga a sua roupa. E esse rasgar a roupa era bem sério, porque o sumo sacerdote não rasgava a sua roupa por qualquer bobagem. Tinha que ser uma blasfêmia, tinha que ser uma coisa que ultrapassasse as regras como diz aqui, a lei proibia o sumo sacerdote de rasgar suas roupas em conflito particular. Aí a lei proibia, que é que se encontra lá em Levítico capítulo 10, versículo 6, Levítico capítulo 21, versículo 10, que a lei proibia ele rasgar a roupa em conflito particular. Mas, quando mais quer dizer que tem um motivo para ele fazer isso. Mas, quando atuasse como juiz, quando esse sumo sacerdote atuasse como juiz, as tradições exigiam que ele expressasse deste modo o seu horror por qualquer blasfêmia que fosse pronunciada em sua presença. O alívio do juiz estava manifesto. Mateus capítulo 6, 62 ao 66. Então eles eram proibidos rasgar a sua roupa em conflito particular, segundo Levítico capítulo 10, versículo 6, Levítico capítulo 21, versículo 10. Mas quando esse sacerdote atuasse como juiz e ele tivesse ouvido alguma coisa que era considerado como uma blasfêmia muito elevada, aí sim ele rasgava a sua veste, aí o alívio do juiz estava manifesto. Então ali, quando Jesus tem aquele julgamento, fez tudo, e aquele sumo sacerdote rasga a sua veste, está comprovado de que aquele sacerdote estava reconhecendo o que Jesus estava falando. Eu vou rasgar minhas vestes aqui, porque segundo Levítico eu não posso fazer isso, nós estamos tendo um conflito aqui. Eu não posso rasgar minhas vestes segundo Levítico capítulo 10, versículo 6. Mas você falou algo aqui que é uma blasfêmia tão grande, para que eu possa mostrar para todo mundo que eu só posso fazer isso quando eu me comportar como juiz, que eu rasgo. E ele rasgou as vestes, mostrando para todos que estavam ali do que aquilo que Jesus estava afirmando ser era o que ele queria dizer. Então, se Jesus estava dizendo que era Deus, então você está dizendo que é Deus, então você é Deus, então isso é uma blasfêmia, você não pode ser Deus, então é uma blasfêmia, e rasgou as vestes, e daí dá o prosseguimento, e Jesus é condenado à morte. E esse que é condenado à morte, ressuscita ao terceiro dia e sobe para o Pai. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse que ressuscitou ao terceiro dia é Deus.
Porque se eu morrer agora, eu não vou ressuscitar nem o primeiro, nem o terceiro, nem quarto, nem quinto dia. Vai ressuscitar no último dia, quando Deus quiser. Mas ele ressuscitou no dia em que ele falou. Ele falou que ele ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. O diabo ouviu isso? Ouviu. O diabo duvidou disso? Não. O diabo impediu que Jesus morresse? Ou o diabo queria que Jesus morresse na cruz? O diabo queria que Jesus morresse na cruz? Seria a alegria do diabo ver Jesus na cruz sofrendo? Sim ou não? Uma parte uma parte ele queria que Jesus morresse mesmo, mas depois que morresse mesmo? Ele viu que realmente era uma vitória. Vitória? Uma vitória por diabo. Vocês acreditam nisso? Que era uma vitória para o diabo que Jesus pregava Jesus e uma derrota para o diabo. Não, mas derrota, mas assim, vitória para Jesus. Mas vocês acreditam que depois que Jesus está na cruz, o diabo foi lá no inferno fazer festa e tudo, por Jesus ter sido pregado na cruz? Vocês acreditam nisso? Quem é que acredita nisso? Não acredito, não. Que o diabo ficou feliz. Ah, o Filho de Deus pregado na cruz, olha como eu estou feliz, ele morreu! Estou feliz, ele morreu, estou feliz. Você acredita que o diabo ficou feliz? Claro, ele não ficou feliz, porque o tempo todo ele estava impedindo Jesus ir em direção da cruz. É por esse motivo que quando ele tenta ir lá no deserto, ele faz uns oferecimentos para impedir que ele vá para a cruz. Olha, tudo isso te darei se você me adorares. Você não precisa nem ir para a cruz para conquistar tudo isso. Eu te dou, você me adora e você não precisa ir nem para a cruz. Mas quando Jesus fala, repreende ele, e Jesus começa o ministério, começa a falar, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Tudo que Jesus falava era mentira ou verdade? Verdade. Tudo que Jesus falava é verdade. O diabo, ele duvidava disso que Jesus falava? Não. O diabo duvidou de que aquele que disse tetelestai, você sabe o que é tetelestai? Está consumado. As últimas palavras de Jesus. Então, quando fala tetelestai, no grego, está consumado. O diabo ficou apavorado. Quando Jesus morre, o diabo fica apavorado, porque tudo aquilo que Jesus falou, o diabo tinha certeza, e tem muito mais crença do que muito crente aí que diz que crê em Jesus, que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Ele tinha certeza, meu Deus, está se cumprindo tudo que ele falou, e eu sei qual é o final dessa história. Ele está sofrendo o quê? Pô, ele está sofrendo, tudo bem, está sofrendo. Ele foi crucificado? Tudo bem, está crucificado. Morreu? Ixi, tetelestai, consumado, meu Deus. Cara, ou seja, Jesus conseguiu cumprir a sua missão. E ao terceiro dia ele ressuscita, como disse. Então, não, essa historinha de que o diabo está fazendo festa no inferno, pelo amor de Jesus, isso é uma bobagem, isso é uma interpretação muito sem noção, porque em hipótese nenhuma o diabo duvidou que Jesus que não ia ressuscitar. Sim, porque era o inimigo que tocava nas pessoas para atingir Jesus, não era? Para fazer pecar. Só para fazer pecar. Para fazer pecar. Tudo colocando ele contra o mandamento. E vai dizer que vai ver lá as discussões de Jesus. Era muito acerca da palavra. Até o próprio diabo usou a palavra para fazer Jesus pecar. Te lança daqui abaixo, porque está escrito. Os anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece teus pés nem uma pedra. O Salmo 91, que muito cristão deixa aberto. Usando sempre a palavra para Jesus pecar. E lá, Judas. Sim, o que tem Judas Judas? foi usado pelo inimigo para... A Bíblia fala que sim. Para chegar... A Bíblia fala que sim. Teve que usar Judas. Judas foi usado para quê? Para levar Jesus Sim. Pô, qual é sempre a estratégia do diabo? É botar Jesus sendo humano, sempre botar Jesus numa questão de conflito. O que Jesus sentiu quando ele estava lá no Getsemane? Ele queria morrer? Senhor, se for da tua vontade que passe de mim esse cálice. O diabo deve ter vibrado ali mesmo.
Então eles sempre colocavam naquelas situações de conflito para que Jesus sentisse a sua natureza humana então, e ele desistisse. tinha dentro dele que Jesus não ia cumprir. Claro, ele é a natureza humana. Jesus estava na natureza humana, ele poderia desistir a qualquer hora. Como homem, ele poderia desistir, como Deus jamais. É por esse motivo que alguém pode tentar a Deus? Não, mas Jesus foi tentado. Como homem, ele poderia ceder à tentação quando ele foi tentado pelo diabo, mas como Deus, jamais. Então, essa questão de que Jesus sofrendo era uma alegria para o diabo, ok, mas o que interessava mais o diabo é fazer Jesus pecar e contra as palavras de Deus do que o sofrimento em si, a morte em si, porque tudo que Jesus falou, o diabo sabia que ele ia cumprir. Eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. O diabo nunca duvidou disso. Ou você acha que ele duvidou disso? Ah, Jesus está falando que vai ressuscitar, mas não vai ressuscitar não. Ele está falando a verdade não. Você acha que o diabo duvidou de Jesus? Conhecendo Jesus que é, filho de Deus, Deus. Vocês acham que o diabo por um momento achou que Jesus estava mentindo? E aí? Talvez ele não sabia a extremo. Não sabia? Então, o diabo tem muito mais fé em Deus do que nós. Os demônios ouvem falar sobre Deus e estremecem. E a gente ouve falar em Deus e ainda fica fazendo gracinha ainda. Pessoas subindo num púlpito aqui em pecado, cantando em pecado, enganando os outros, dando uma de crente por aí, dando calote nos outros. E diz que é filho de Deus, que serve a Deus, não estremece nada. E o diabo estremece. Então tem muito cristão aí que é pior do que o diabo. Então a gente tudo que o diabo queria é que Jesus se desviasse do propósito, daquilo que realmente era para se fazer. Só que ele não conseguiu. E aí Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. E aí, esse Jesus, não quero crer que Jesus é só o Jesus histórico. Eu quero crer no Jesus bíblico, que diz e que afirma e que está entendido na Bíblia que ele é Deus. Aí eu passo aqui para o meu pai fazer a finalização que o presidente da Igreja Primitiva amou ao próximo. E em breve aqui eu vou trazer um estudo que vai ser um pouco pesado. Estou logo dizendo aqui para as pessoas que estão na live, se tiver, não sei. Você que é da Assembleia de Deus, eu espero que você tenha compreensão. Não é uma agressão, mas eu vou trazer o lado sombrio da Assembleia de Deus. E aí, você que vai ouvir essa aula, aí você tira essas conclusões. Eu vou trazer desde o início, quando eles foram amparados pelo pastor, vou falar da mulher de Gunavingre, o que aconteceu com ela, o espaço que ela queria na igreja para as mulheres, em relação a pregar, ensinar, doutrinar, e por que os homens daqui do Brasil não quiseram que ela falasse a favor das mulheres, e por que Gunavingre, Daniel Berg não tiveram autoridade para acompanhar o pensamento da sua esposa, embora Gunavingre aceitasse e concordasse com a sua esposa. Ele concordava com as ideias dela, mas ele não teve autoridade para manter isso. Por quê? Será que realmente eles eram os principais ou alguém estava acima deles? Aí a gente vai ver isso em alguma aula aí, não vai ser na próxima, mas eu vou organizar isso bem direito para depois de alguém dizer que eu estou perseguindo alguma denominação. Não, a gente vai falar o que é verdade. Aí depois você vai e pesquisa e vê se aquilo que eu estou falando é verdade. Faz igual aquele povo de Bereia. O apóstolo Paulo ensinava e o povo de Bereia ia consultar. Se era verdade, era verdade. E depois que vocês consultarem o que eu estou falando, eu vou chamar, vocês são mais nobres do que os outros lá de outra denominação. Eu vou passar aqui.
Graças a Deus recebemos mais um estudo da palavra de Deus, né? É muito bom, maravilhoso quando aprender uma palavra de Deus, né? Para a gente aprender e falar daquilo excelente, daquilo que sabemos, que tem muitas pessoas não sabem, né, realmente, concernente à palavra de Deus, né? Nós temos que ler, entender e compreender a palavra de Deus, né? É por isso que Jesus disse para os discípulos: eis que eu abro o vosso entendimento para que vós compreender a Escritura Sagrada da palavra. Então Jesus abriu o entendimento dos discípulos para aprender a palavra, né? Jesus nunca deixou o discípulo pregar a palavra, né? Jesus instruiu, ensinou o discípulo, por quando Jesus foi ao céu, ele já estava instruído para pregar a palavra de Deus, né? Não falar heresia, não falar a palavra errada, nem encontrar uma palavra que Jesus deixou no seu coração para glória do nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Hoje nós temos uma santa ceia do Senhor. Quero convidar vocês que moram aqui, ou que congregavam aqui, não estão mais, saíram, você pode vir, você é nosso convidado, a porta está aberta. Jesus é misericordioso, Jesus é amor, Jesus pode ter compaixão na nossa vida. Somente Deus pode fazer na minha vida, na sua vida. Eu quero orar em socorro você que ouviu a palavra de Deus nesta manhã, e Deus possa abençoar a vossa vida e a nossa vida. Oremos no momento, entregamos nosso sacrifício diante de Deus, né? Nosso sacrifício santo, agradável ao Senhor, para que Deus receba com um local diante de sua presença na sua narina. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Deus, meu Pai, pela grande bondade Tua, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor que tem para conosco, meu Pai. Ajuda, Pai, dando vitória, meu Pai, dando ânimo na nossa vida, força, dando disposição, Pai, para fazer a Tua obra, o Teu trabalho, seu Pai, colocar em prática tudo aquilo que nós ensinou, meu Pai, em nosso coração e nossa vida, Pai. Abençoa o culto desta noite, Pai, vai ser realizado no Teu nome, Deus da glória. Algumas pessoas vão ser separadas, meu Pai, para a Tua obra, Pai Celestial. Assina e comprova, Pai Celestial, o objetivo, o propósito Teu para conosco, meu Pai, e o nosso propósito diante da Tua presença também. Abençoa, Pai Celestial, cada um nesta noite, Pai, as crianças, adolescentes, os jovens, as irmãs, os irmãos, os obreiros, o Senhor da casa, o Senhor da glória, o Teu ministério, Pai, o pastor, abençoa cada um, pastora também, abençoa cada um, Pai, no Teu nome poderoso, Pai. Recomendamos e pedimos as bênçãos no céu, em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. A gente quer aqui, tá uma torta aqui no meio.